Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e Nicolas Ferreira, que se diz patriota, teve a cara de pau, teve a desfaçatez, né, num ato de molecagem, para dizer o mínimo, porque tem gente que aponta crime no que ele fez ali, né, de postar algo no Twitter que, sinceramente, não teve a repercussão pelo tamanho da gravidade que foi. Né, ainda escreveu em inglês, falando ali com autoridades estrangeiras. Tenha santa paciência. Só que antes de eu falar sobre isso tudo, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, nos dê essa força. Ativa aí o sininho das notificações, deixa like se assistir, gostar, mas se assistir e não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. Lembrando que nós temos aqui a possibilidade de quem, claro, puder e quiser se tornar membro do canal, né, colaborando mensalmente quando puder. Se quiser parar no mês seguinte, pode parar a partir de R$ 1,99 por mês. Então toda ajuda é muito bem-vinda. E claro, quem puder, espalhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, vamos começar aqui com o Nicolas Ferreira, que eu evito ficar adjetivando, enfim. Mas não dá pra chamá-lo de outra coisa a não ser um moleque pra dizer o mínimo. Né? A bobagem que ele escreveu, eu acho que ele nem faz noção. É tão irresponsável que deve ter escrito, tá achando bonitinho, que tava abafando, né, que tava ali, nossa, olha aqui como eu sou intelectual, inteligente, escrevendo em inglês, né, aí ele vai escrever algo no seu Twitter, eu vou ler aqui traduzindo para vocês, até a tradução automática lá, diz o seguinte: a convite do presidente Lula, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, realizou hoje visita oficial ao Brasil. Amanhã Maduro participará de uma reunião com líderes sul-americanos. Até aqui está apenas falando do que aconteceria e de fato já aconteceu. E você pode concordar, você pode discordar, você pode achar o Maduro isso ou aquilo. Né? É um direito de cada um ter as opiniões as mais variadas sobre o Maduro, Venezuela, como também sobre, né, o Orbán, que o Bolsonaro vivia flertando, né, que é o presidente lá da Hungria. Enfim, até aqui, né, ok, tá só informando, mas vejam o que esse cidadão teve a cara de pau de escrever. Disse ele: instamos os Estados Unidos da América a coordenar e garantir que a justiça seja feita. Aí, vejam só o tamanho da canalice, da vagabundice desse cidadão, que na postagem faz questão de marcar o Departamento dos Estados Unidos, a Casa Branca e o Departamento de Combate às Drogas. Pelo amor de Deus, isso aqui não pode ser normalizado. Eu não quero nem aqui entrar no que eu penso sobre a Venezuela, do seu regime, das sanções que ela sofre, né, do Maduro. Isso é um outro ponto. O Brasil não deve se meter nos problemas dos outros, como os outros não devem se meter nos problemas, né, do nosso país, que quem tem que resolver aqui somos nós. Mas o que temos aqui é o quê? É um deputado federal instando um outro país, no caso dos Estados Unidos, poderia ser a Inglaterra, a França, a Angola, Moçambique, a Austrália. Não me interessa qual país, mas ele está instando um outro país, no caso dos Estados Unidos, né, a coordenar e garantir que a justiça seja feita, né, aqui em solo brasileiro? Que é isso, cara pálida? Ah, é que essa justiça dos Estados Unidos tem que vir aqui prender o Maduro, como alguns estavam dizendo aí. E será que ele buscou se informar? Porque se ele fosse lá na página do G1, ele ia descobrir o quê? Eu vou deixar o link para vocês. Não se sabe, no entanto, de nenhuma ordem internacional de prisão contra Maduro. Em 2022, os Estados Unidos, vai dizer lá, vejam bem, aliviaram as pressões que fazem sobre a Venezuela. Pressionados pela crise de energia causada pela guerra na Ucrânia, os americanos liberaram operações de 4 empresas petroleiras para fazer negócios com os venezuelanos. Então os Estados Unidos são assim, eles aliviam as pressões sobre países, em tese inimigos, de acordo com os seus interesses. Essa preocupação dos Estados Unidos com a democracia, com os direitos humanos, é tudo conversa fiada, é pura fachada para disfarçar o real interesse dos Estados Unidos sobre outras nações. Não é possível que alguém ainda hoje acredite no coração bondoso dos Estados Unidos. Tenha santa paciência, né? E o G1 diz mais: não há notícia de que o Maduro tenha sido condenado nos Estados Unidos e nem que houve uma medida cautelar dos americanos pedindo a detenção de Maduro. Ah, mas o Nicolas Ferreira tá lá dando seu showzinho em inglês e pedindo justiça aos Estados Unidos aqui no Brasil. Esse moleque, sim, vou repetir algo que eu não costumo falar aqui, né, para não dizer outras coisas, né, se diz patriota.
né? É o fundo do poço, é o fim da picada, mas é a cara do bolsonarismo. Mas vejam bem, porque aqui eu não passo pano pra ninguém, tem gente no campo progressista também falando bobagem. Só que agora por um outro motivo, né? Célia Chaquiabrá, deputada federal do PSOL, postou o seguinte no mesmo dia que o Nicolas postou isso, e ambos de Minas Gerais, meu estado, que vergonha. A comunidade internacional, vejam bem, deputada federal escreve o seguinte: a comunidade internacional precisa se posicionar. O PL 490, que é o do marco temporal, daqui a pouco falo sobre, não é um ataque apenas aos nossos povos, e sim uma ameaça à vida na terra. Uma pressão internacional é necessária contra esse genocídio legislado dos povos indígenas do Brasil. Como é que é, deputada? Você está pedindo, incentivando e convocando a comunidade internacional para se posicionar sobre um projeto de lei que foi discutido, que estava sendo votado na Câmara dos Deputados no Brasil? E vejam aqui que eu nem estou falando sobre o que eu penso sobre o marco temporal em si. Eu considero um absurdo que um deputado federal pode ser de qualquer partido, pode ser homem, mulher, indígena, branco, pardo, negro, homossexual, hetero, não me interessa. Eu considero um absurdo esse tipo de apelo para algo que é o Brasil que deve resolver. Gostemos ou não, o Congresso que está lá foi eleito pelo povo. Eu venho aqui e bato muito em várias das leis aprovadas lá e gostaria que outras fossem aprovadas, mas daí a chamar comunidade internacional para fazer pressão é um negócio escandaloso. Então nós vivemos uma democracia que nem sempre vai ser aprovado aquilo que nós gostaríamos, e é um direito de cada um se revoltar, ficar bravo, ficar contra, ficar a favor, faz parte. O que não se pode é, diante de leis ruins, pedir intervenção, pressão internacional contra seu próprio país. Então o nível na Câmara dos Deputados está um negócio deprimente. O perfil Tatu no Toco postou o seguinte sobre isso: no mesmo dia, 2 deputados, supostamente de campos ideológicos distintos, pedem intervenção estrangeira no país. Enquanto isso não for considerado crime contra a segurança nacional e essa gente não sair algemada do parlamento, nada no Brasil terá solução. Para quem acha exagero, um seguidor do Tatu comentou lá com a parte da lei número 1802, de 5 de janeiro de 1953, aí geraria interpretações, mas não é bem assim, não pode levar o pé da letra, mas tá escrito lá: define os crimes contra o Estado e a ordem política e social e dá outras providências. Artigo 1. São crimes contra o Estado e a sua ordem política e social os definidos e punidos nos artigos desta lei, a saber: artigo 2. Tentar. Está lá no 1. Submeter o território da nação ou parte dele à soberania de Estado estrangeiro. No 3º, mudar a ordem política ou social estabelecida na Constituição mediante ajuda ou subsídio de Estado estrangeiro ou de organização estrangeira ou de caráter internacional. Pois é, eles falam essas bobagens e fica por isso mesmo. Bom, e sobre o PL 490 do marco temporal, foi aprovado pela Câmara dos Deputados por 283 votos a 155. O projeto limita a demarcação de terras e, segundo foi divulgado aqui, fragiliza uma série de direitos dos indígenas. O texto vai ao Senado. Confesso, não me aprofundei muito em relação a esse projeto de lei, mas observando como é que foi a votação lá no Congresso, o PT votou todo ele contra o projeto de lei, o PSOL também e o PCdoB também. Agora, vários dos outros partidos que fazem parte da base do governo votaram, alguns a favor, outros contra. Vamos começar aqui pelo PDT. Deu 1 voto a favor do Félix Mendonça Júnior da Bahia e 17 votos contrários. Então aqui 17-1, beleza. O PSB também, 12 votos contra e 3 votos a favor, Mas olha só daqui para baixo, o PSD, que tem 3 ministérios e ministérios importantes, inclusive de Minas e Energia, deu 25 votos a favor, desse projeto e 8 votos contrários. União Brasil também tem 3 ministérios, deu 48 votos a favor e 2 contra. E o MDB, da Simone Tebet, deu 22 votos a favor e 8 contra. Então aí levanta aquela questão, opa, mas e aí? O Lula tá dando, no caso desses 3 últimos partidos, 9 ministérios. Ministérios, repito, importantes. E aí na hora de votar algo, eles simplesmente não estão com o governo. Então essa é uma questão, mas não tá fácil a vida muita do governo lá na Câmara dos Deputados. Muita gente acusa, o Cid Gomes falou disso já há um tempo, que o Padilha tem sido um desastre na articulação política, e muitos já apontam que o Lira com o Centrão já está aumentando o preço
para continuar apoiando em outras pautas que, enfim, algumas pequenas vitórias que o governo tem obtido lá no Congresso. Pessoal, então é isso. Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante em relação àquilo que a gente falou. E quem puder, claro, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.